me formei no Fundão em 2012, descobri que queria empreender na faculdade, então descobri que na atlética do Fundão que eu queria fazer, obviamente que a gente começou a ter incentivo ao esporte, vi que era uma coisa que eu gostava muito de criação, de ver como é que a gente geria um time, fazia com que de fato, na época a gente tinha o OREM, né, que agora acho que mudou o nome, mas as Olimpíadas de Medicina, para a gente colocar o time, ganhar, enfim, eu sempre fui muito competitivo. E aí, enfim, aprendi lá um pouco do gostinho de empreender, e em 2011 eu percebi que tinha uma lacuna grande de ensino, né? Muito do que vocês estão fazendo aqui, né, que as ligas estavam fazendo, a gente percebia isso durante a faculdade. Foi até que a gente, eu junto com amigos médicos, assim, que estudantes de medicina na época, a gente criou o Jaleco, né, que é uma plataforma de ensino, né? Então foi bem, na época era outro nome, a gente criou com um modelo completamente diferente do que é hoje, mas a ideia era geração de conteúdo para alunos de medicina, e de fato a gente conseguir trazer um pouco mais desse grande momento que vocês estão, que é aquele momento de descoberta, um momento de carreira, para entender o que a gente vai fazer, né, depois que a gente formar, e aí, formei, e agora, né? Então a gente começou trazendo muito conteúdo, e conteúdo técnico também, enfim, de anatomia, das disciplinas, mas foi aí que eu me encontrei, de fato, do que é empreender e utilizar a tecnologia para resolver alguns problemas. E aí a gente viu que tinha um problema grande na educação médica. Então, até hoje, né, o Jaleco já está bem, assim, a gente já tem mais de 150 mil alunos, né, hoje já faz parte de um grupo maior, que é a ArtMed, e a gente agora, né, a gente está até muito mais focado, né, na carreira médica também, em outras especialidades para apoiar os alunos. Mas aí, falando um pouco assim, eu tive essa jornada, né, do Jaleco, que eu fundei, junto com o Lucas, e fui fazendo ao longo desse tempo a minha carreira assistencial. Então, eu fiz residência de clínica médica na UERJ, eu fiz a residência de cardiologia no Instituto Nacional do Coração, que era em Laranjeiras, e fiz também mestrado no Instituto. E, em paralelo, eu fui empreendendo. E em 2016, eu fui chamado, assim, eu conhecia um veterano meu na faculdade, que já tinha se formado, que foi empreender e que queria me apresentar um grupo de médicos que estavam empreendendo. Eu falei, tudo bem, deixa eu conhecer. E aí surgiu a ideia da Conexa, né? Então, da gente criar, no primeiro momento era bem diferente, tá? Isso foi em 2017. A ideia era que a gente tinha uma clínica, não sei quanto vocês estão familiarizados, mas uma clínica de atenção primária. Como é que é uma clínica de atenção primária? Vocês, lá na minha época era a APS, né, que a gente tinha. A gente ia lá no postinho e tal, e aí a gente queria trazer esse conceito de clínica de atenção primária e colocar a tecnologia para ajudar o clínico ali. Então, imagina que eu estava atendendo uma paciente, uma idosinha, e ela tinha uma dor de cabeça que era fora do comum, mais complexa, com alguns sinais de alarme, então eu conectava diretamente com o neurologista na mesma hora. E aí a experiência ela era incrível, assim, o paciente ficava abismado como é que dois médicos estavam falando sobre a doença dele, resolvendo um problema dele na mesma hora. E a gente sabe que, para você é super importante, acho que frisar isso, hoje o paciente está muito acostumado a resolver qualquer problema no pronto-socorro, né? Então ele está com uma dor de cabeça, ele vai no PS, mas no PS provavelmente tem um clínico geral de bom padrão, mas não necessariamente é o que ele precisa. E aí a gente queria tirar um pouco essa cultura da má utilização dos serviços médicos, e aí focar, de fato, trazer uma experiência muito boa para o paciente e resolver o problema dele, né? Porque acho que no final do dia a gente está para resolver. Na época já tinham várias barreiras, eu já vou falar um pouco da dúvida aqui, das barreiras regulatórias. A gente tinha uma regulamentação, que é uma regulamentação de 2002, essa regulamentação, ela falava sobre a teleinterconsulta apenas. Então, é quando um médico solicita o atendimento para outro médico, tá? E, em geral, isso era permitido, tá? E a responsabilidade era tanto do médico que solicitava o atendimento, quanto do médico que dava o parecer. Isso tudo é regulamentação de 2002, tá? A gente estava lá na época em 2017, ou seja, mais de 15 anos defasada a regulamentação.
então a gente só podia fazer a interconsulta. Fomos aprendendo, a gente percebeu aí, um conceito que eu coloco para vocês aqui, essa questão, a tecnologia ela consegue escalar os negócios, né, os modelos, né, as clínicas, os serviços. E no modelo que a gente tinha que ter uma clínica de atenção primária física com telemedicina. Só que para eu criar várias clínicas de atenção primária, na época era em Copacabana a clínica, colocar na Barra, colocar em Nova Iguaçu, era muito difícil fazer isso, porque eu precisava investir muito dinheiro, o paciente não estava muito acostumado de ir no clínico geral, ele queria ir no especialista direto. Então, no primeiro ano, a gente percebeu, por mais que a gente tenha credenciado diversos planos de saúde, a gente percebeu que não tinha como a gente escalar muito rápido esse formato. Aí veio a ideia de fazer um pouco do, vocês vão ouvir, muitos já devem ter escutado, que é a coisa da pivotagem. A gente pivotou, a gente mudou o nosso modelo de negócio, que era de clínicas físicas com telemedicina, para fazer um modelo 100% digital. Então, a gente começou a ir em empresas, bater na porta das empresas e oferecer a tecnologia para oferecer atendimento médico remoto para diversas empresas. Então, esse foi o modelo que a gente começou a trabalhar. Então, batemos lá em 2018, a gente começou a oferecer a solução de interconsulta, né, para o médico do trabalho que estava dentro da empresa para ajudar o médico a conduzir os pacientes, então colocava cardiologista, neurologista, isso ajudava bastante. Só que a gente percebeu que não gerava um volume tão grande porque tinha essa restrição de ser médico para médico. E aí o que a gente fez? A gente começou a ver que tinha uma parte da regulamentação que para paciente, aí respondendo um pouco mais, quando eu já tinha um vínculo, ou seja, eu já tinha feito um atendimento presencial do paciente, eu poderia fazer um atendimento por telemedicina, como se fosse um WhatsApp, né? Então eu fiz um atendimento presencial, o paciente foi para casa e ele falou, poxa, eu tô com esse remédio que você passou, tá me dando um efeito colateral. Isso podia. Então a gente começou a aplicar, em 2018, a telemedicina para o retorno. Então, avaliando os pacientes que já tinham sido atendidos fisicamente. Então, isso foi bem legal, que a gente começou a apoiar os pacientes oncológicos, pacientes que são crônicos, para ajudar esse paciente que normalmente tem muito efeito colateral de medicação. Esse é um paciente que, em geral, tem muitas dúvidas também, orientações que ele precisa fazer. E isso a gente começou a colocar em alguns hospitais. Então, a gente ia num centro clínico, por exemplo, em São Paulo tinham vários, Centro de Oncologia do Hospital Santa Paula, 9 de julho, e instalava a plataforma de telemedicina para conectar aquele paciente que estava indo lá fazer a quimioterapia, para que 2 dias depois ele tivesse uma consulta de retorno por telemedicina. E aí que a gente começou a perceber o quanto que isso era muito bom para o paciente. Pensa o seguinte, e aí eu sempre gosto de falar muito da experiência, né, de quem utiliza. Se vocês, eu não sei, vocês são novos, né, mas vocês pegaram um pouco, talvez, da mudança para o Uber, né? Então, antes era muito difícil pegar um transporte, né? Você pega o ônibus, mas tem toda aquela dificuldade que a gente vive no Rio de Janeiro de pegar ônibus, malha pequena, né, e tal. E aí tinha o táxi que era caríssimo, então poucas pessoas conseguiam. E aí veio o Uber e falou assim, olha, eu te entrego com um preço bastante razoável, você só precisa baixar um aplicativo, clicar onde você quer ir, e eu te deixo um carro em 2, 3 minutos para você. Olha o que a tecnologia, através, obviamente, de toda uma estrutura de geolocalização, de experiência, do aplicativo, consegue fazer. Então, sem dúvida nenhuma, o usuário, né, que queria, falou, pô, eu quero. Então, isso tracionou, né, isso cresceu muito rápido. E da mesma forma que a medicina. Então, pensa o seguinte, como que é difícil hoje, a gente está falando, obviamente, muito mais até de SUS, de pacientes que não têm plano de saúde, mas mesmo os que têm plano de saúde, como é difícil conseguir um médico num tempo rápido, quando precisa, né? E, em geral, tem que ir para o pronto-socorro, para o hospital, fica um tempão esperando. E isso enfim, é bem diferente a experiência. Então, quando você coloca uma solução digital que oferece essa experiência rápida, ou seja, em 5 minutos você consegue colocar um médico na tela, ele vai fazer toda uma orientação, vai colher uma história, uma anamnese muito boa,
e se sentir cuidado, isso faz uma diferença muito na humanização, que algumas pessoas comentaram. Então, hoje, por mais que as pessoas falam, tecnologia e humanização, elas são inversamente proporcionais. Não, eu acho que, assim, na verdade, a gente tem provado que a tecnologia aproxima as pessoas com a comunicação. E, eventualmente, a comunicação, quando você está no ambiente físico, né, você tem várias coisas para se distrair. Você tem lá o prontuário que você tem que anotar, você tem lá que, obviamente, fazer algumas aferições. Quando você está no digital, você está 100% conectado. Como eu estou aqui, estou vendo aqui estou olhando para a Letícia, eu consigo dedicar bastante tempo para olhar olho no olho e a gente conseguir trocar informações que é 80%, 90% do atendimento médico. Né? Na amnésia, quando a gente aprende, 80%, 90% é história. Né? Existe, obviamente, o exame físico, a importância do exame físico, que em algumas situações ela limita, mas em outras situações a gente já está vendo vários dispositivos tecnológicos, como o Apple Watch, wearables, para a gente conseguir capturar essa informação e transacionar. Mas, assim, o que eu tenho percebido e aí eu vou compartilhar alguns depoimentos com vocês que são contraditórios essa visão de falta de humanização. A gente recebe várias vezes, assim, olha, eu estou encantado ou estou encantada com a telemedicina. Pela primeira vez, o médico olhou no meu olho por mais de 5, 10 minutos, né? Então, são coisas que, infelizmente, a gente ouve, a gente como médico, né, que o nosso foco é servir o paciente, mas que é verdade. Então, assim, hoje a gente vê muito médico, infelizmente, atendendo rápido e não consegue fazer essa relação, esse olho no olho, né, e ouvir o paciente, que eu acho que é a parte mais importante da medicina. Então, a telemedicina ela ajuda muito nisso. O ouvir ele é muito importante, porque se você não ouvir nada, você não consegue nem fazer nenhuma conduta, né? Então, e aí, principalmente a anamnese, a história, e a ectoscopia ajuda muito. Então, a gente pegou vários casos, aí falando um pouco mais à frente, no COVID, de que a gente conseguia só de ver o padrão respiratório do paciente, saber se esse paciente precisava internar ou não. Mas aí, voltando um pouco nessa questão da experiência, em 2018, a gente começou a olhar a orientação médica também, ou seja, é uma triagem médica por telemedicina, e qual é a intenção? A gente faz uma avaliação inicial para ver se esse paciente precisa de pronto-socorro, se é muito urgente, ou se ele pode ser encaminhado para um médico presencial, ou eventualmente é uma queixa tão boba ou alguma dúvida que ele tem, que ele só precisaria de uma orientação médica. Isso, do ponto de vista de regulamentação, era permitido, que isso não configura como uma consulta médica, e sim só uma orientação, que a gente, em geral, o médico está bastante acostumado a dar. Então, falando então de regulamentação, vou abordando, em 2019, saiu uma regulamentação super favorável para a telemedicina, que foi a regulamentação de 2019, que liberava o atendimento médico, principalmente para regiões remotas, onde não tinha corpo clínico naquela região, o paciente de lá podia fazer o atendimento da primeira vez. Aí, como toda tecnologia, a sociedade médica, né, o conselho, os médicos, foram muito contrários, gerou uma polêmica muito grande, porque com vários pontos, né, de potenciais problemas, a questão da segurança, a questão de que o médico seria talvez substituído por um robô, mas assim, no final do dia a telemedicina ela precisa do médico, né? Telemedicina tem que ter médico, não tem jeito. E aí essa regulamentação ela foi revogada, né? Então em 2019 ela foi revogada, mas a gente continuou fazendo o modelo de orientação. Aí, só para vocês terem noção, a gente estava ali naquele momento com 25 pessoas, 150 mil vidas sendo atendidas na plataforma, e por volta de 1.000 médicos atendendo essa população que eu comentei. E aí começamos a fechar outros contratos com empresas, hospitais, e em 2020, como vocês todos sabem, veio a pandemia. A gente foi um momento ultra, assim, peculiar para a gente, porque a gente estava fazendo por volta de 50, 30 atendimentos por dia na plataforma de telemedicina, e aí pouco mais de um mês com a pandemia,
a gente alcançou a marca de 15 mil atendimentos por dia, né? Então, um número de atendimentos absurdo. A gente tinha 1.000 médicos, mas assim, mesmo para esse grupo todo, era muito difícil a gente conseguir atender todo mundo, então a gente rapidamente fez um processo super escalável, que a gente chama como tecnologia, para recrutar médico, para treinar o médico na plataforma, e aí, enfim, chegamos aí a 2 milhões de atendimentos no ano de 2020. A Connexa foi a plataforma que fez mais telemedicina na América Latina. Então, a gente hoje está, assim, a segunda maior foi a Amil, que fez 680 mil atendimentos. Então, a gente fez quase 60% de todos os atendimentos foram feitos pela Connexa. Mas muito porque a gente tinha uma tecnologia que a gente está preparando desde 2017, ela, né, adaptando, com segurança, entendendo bastante sobre como melhorar a experiência do paciente, e fechamos o ano com 50 mil médicos atendendo na plataforma. Então, hoje, pra você ter noção, a gente percebeu que o médico, grande parte, acho que foi um grande ganho nesse momento de pandemia, que o médico ele começou a ver que era uma oportunidade para ele também trabalhar. Então, até vários médicos meus, assim, a gente tem... Vocês aqui provavelmente são aves raras que já estão pensando em tecnologia. Mas grande parte dos meus colegas falam assim: Guilherme, você é louco, tecnologia, telemedicina não tem nada a ver, isso não vai emplacar nunca. E aí, na pandemia, vários desses meus amigos me procuraram e falaram: cara, eu preciso atender por telemedicina, que é uma nova alternativa. E da mesma forma como a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo tudo por vídeo, né? Então a gente poderia, na minha época, lá em 2011, 2010, a gente fazia na Alice Rosa, né? No teatro lá, presencial, e era super legal. E aqui a gente está, eu estou em São Paulo, vocês estão no Rio, e provavelmente a gente consegue se conectar aqui com uma qualidade muito boa. Então, a gente viu essa mudança. E agora a gente está olhando muito para como é que a gente transforma a telemedicina, a tecnologia, para cada vez mais cuidar desse paciente. Pensa o seguinte, né? Assim, vocês com certeza já tiveram experiência de ter bons médicos que vocês veem como o médico fantástico, o meu professor que é sensacional, que cuida muito bem daquele paciente. E o que são esses grandes médicos, esses grandes profissionais de saúde que fazem um belo trabalho de cuidar do paciente? Nada mais a gente brinca um pouco aqui, que eles fazem, obviamente, com muito conhecimento técnico, muita experiência, claro, e muito saber lidar com gente, porque você tem que gostar de gente para ser médico, você gostar muito. E como é que a gente consegue, o que a gente vê de padrão? Basicamente, assim, esses bons médicos são médicos que captam informação do paciente. Então, eles conseguem capturar num nível muito bom. Então, sabem fazer uma boa anamnese, sabem avaliar os exames que foram realizados, conseguem capturar as informações bastante importantes para aquele atendimento. É um médico que tem um conhecimento bastante profundo, experiência para tomar decisões. Então, a etapa de tomada de decisão, baseado nesse paciente que é hipertenso, que é diabético e que tem 80 anos, ele tem um alto risco de doença cardiovascular, por exemplo. Então, eu vou fazer esse exame, eu vou pedir para ele fazer exercício físico, e ele consegue fazer essa tomada de decisão e orientação. E aí, depois você tem uma terceira etapa, que eu não sei se está muito claro para vocês, que quando vocês vão fazendo atendimento médico, vocês começam a perceber que é a etapa do engajamento, né? De que tudo que você fez ali na primeira etapa, na segunda etapa, que o paciente siga, esteja com você, que ele goste de você, fala: olha, esse médico eu respeito, eu acredito nele, então eu vou tomar um remédio, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer. Porque se ele não acreditar em você, se ele não engajar, de nada adianta. Você vai pedir, você vai dar uma prescrição lá, e vocês já devem perceber que eles não fazem a utilização. Então, essa terceira etapa é super importante. Então, esses médicos muito bons, eles fazem isso. Eles são muito bons de gente, eles conquistam o paciente, eles capturam aquela informação de uma forma muito boa, eles tomam decisões muito assertivas, baseadas em medicina baseada em evidência, e, por último, eles controlam tudo que está sendo feito, que é o que a gente chama da quarta etapa, que é de gestão da vida desse paciente. Então, vou dar um exemplo. Se esse paciente ele é hipertenso, eu tenho lá nos meus to-dos
que esse paciente tem que ter a pressão controlada, que eu tenho que checar se o fator de risco dele está minimizado, se ele está comendo bem, se ele está fazendo atividade física. Então, ele faz a gestão de cuidado desse paciente. Mas pensa que ele faz isso baseado aqui, na cabeça dele, com uma capacidade limitada de número de pacientes. Ele não consegue atender 1000 pacientes dessa forma. Provavelmente, para fazer isso tudo muito bem, ele vai atender poucos pacientes. E aí, o que a tecnologia permite aqui? Permite escalar esse formato de cuidado. Então, permite que o médico consiga fazer todas essas etapas e, embarcado pela tecnologia, ele consiga fazer esse cuidado de forma mais escalável, né? Então, esse aqui é um ponto que a gente está olhando e que a tecnologia ela corrobora muito. Aí, eu vou abrir um pouco aqui vou pegar algumas perguntas aqui, mas se alguém quiser, levanta a mão e fala, mas eu não sei se ficou alguma dúvida, se ficar, só colocar aqui, tá? Então, só um minutinho, gente, só para... Então, a gente pode fazer, então, a telemedicina e a humanização, eu falei um pouco sobre isso, que com certeza podem atuar de forma conjunta, acredito, assim, os médicos, acho que vale a pena até depois vocês perguntarem aos médicos que estão fazendo, para ver o quanto que isso está humanizando o atendimento, seria super legal. Pode falar, Letícia. Essa parte é muito interessante, como eu falei, eu sou do 4º período agora, mas eu estava no 3º na época da pandemia, e a minha turma ela teve a oportunidade de trabalhar na assistência primária com telemedicina, e era muito legal ver os pacientes, porque de áreas de risco, e que se emocionavam realmente pelo fato da clínica ligar para eles, para saber da saúde deles, sabe? Foram vários pacientes que ficavam felizes só pelo fato do médico, do interno, estar ligando para querer monitorar. Então, eu tenho certeza que a telemedicina, quando bem empregada, ela ajuda muito a humanizar e fazer o paciente aderir melhor ao tratamento também. Não, perfeito. E assim, isso que está falando, ainda bem que você falou, para não falar que eu estou mentindo aqui, é isso mesmo, tá? A gente vê a emoção dos pacientes que se sentem cuidados, né? Ter atenção com ele, pô, o médico me ligou, olha que loucura, apareceu o vídeo, ele lá me tratou super bem. Então, engaja e tem, com certeza, uma humanização envolta nesse processo. Aqui, aí já falando com a Carolina, sobre empreender na área da saúde. Então, aqui eu acho que é uma dificuldade grande, não vou mentir para você, tá? É uma barreira enorme. O Brasil não, assim, ele não tem grandes incentivos para empreender. E aí, quando a gente coloca o ingrediente de saúde, é maior ainda, porque pensa que a saúde ela é muito tradicional, né? A gente vê lá, enfim, no HU, quando a gente estuda, quando a gente faz lá o atendimento, quanto que a gente vê que as coisas continuam, de certa forma, mesmo que não faça tanto sentido, porque tem um porquê, tá? Saúde é vida das pessoas, né? Então, eu também não posso ser assim, tomar um risco muito grande de deixar esse paciente descoberto. Então, tem que tomar muito cuidado para não fazer o mal para ele. Então, a área da saúde ela é muito conservadora, muito pouco empregos de tecnologia. Se pensar assim, qual que é a área que tem mais tecnologia na saúde? A radiologia. Né? Então, a radiologia já tem ressonância, já tem diversos exames diagnósticos mais avançados, mas ela foi uma das primeiras a passar por esse processo. Então, é difícil. Eu sou suspeito, eu acho que deveriam sair 5 a 10% de médicos de cada faculdade olhando para empreender na saúde, para que a gente consiga resolver problemas grandes que a gente tem, seja de impacto de social, seja na qualidade médica, porque no final a gente pode ajudar o paciente de várias formas. Eu como cardiologista, adorava atender, hoje não atendo mais, mas adorava fazer um atendimento médico, gostava do quanto eu podia ajudar, mas se empreendendo você pode fazer isso em escala, né? Você pode atingir várias pessoas. Então eu super recomendo, obviamente quem quiser, fica à vontade, pode pegar meu contato para tirar um pouco de dúvida, e aí a gente falar mais aí dos desafios, como que vocês podem começar. Então eu adoraria ter essa conversa com vocês.
Então, um pouco assim aí do Gustavo Prieto sobre aspectos regulatórios. Então, temos obstáculos, tá? Atualmente a telemedicina está liberada por conta da pandemia, vai vir uma regulamentação nos próximos 3 meses para regular. Eu acho que é importante regular, porque nesse momento a gente viu que até as pessoas estavam fazendo telemedicina pelo WhatsApp, que não tem segurança, não tem registro de informação. Então é importante que tenha o CFM regule mesmo. A gente acredita que vão ter algumas restrições, mas não vai andar para trás. Acho que assim, o ganho que a gente teve em pessoas impactadas e todo aprendizado que a gente teve na telemedicina, ele deve continuar, né? Então, acho que vão ter algumas restrições, mas isso não deve voltar muito atrás do que a gente tem hoje. Eu vou falando aqui, tá, gente? Quem quiser perguntar também, eu vou passar a listinha aqui. A Carolina, ela perguntou, gostaria de saber se o senhor teve a ideia de fundar a Conexa Saúde, quais foram as suas motivações e como foi o processo. Tá. Como eu comentei, eu fui chamado, e na época a Conexa era bem diferente, para criar uma clínica, e eu era o diretor médico dessa clínica de atenção primária. No decorrer do ano, a gente teve as ideias de transformar isso realmente na Conexa e fundar a plataforma de telemedicina. O que motivou, principalmente como foi o processo, a motivação foi muito clara. Assim, a gente percebeu que só assim a gente conseguiria democratizar a saúde através da tecnologia, e a saúde de qualidade. Então, aqui um incentivo que a gente teve muito é, poxa, o que a gente quer no final do dia? Qual é o legado que a gente quer deixar? A gente quer democratizar a saúde. Como é que a gente faz isso? Vamos montar, então, uma plataforma de telemedicina para a gente conseguir dar acesso às pessoas. Essa foi a grande motivação. Hoje, eu repito isso o tempo todo, para empreender você tem que ter propósito. Tem que ter um propósito grande por trás, né? Então, todo mundo que estava ali naquele começo tinha um propósito, de fato, de mudar a saúde. E a gente fez, a motivação foi essa. E o processo foi um pouco do que eu comentei. Foi com muitos erros, né? A gente errou criando clínica, a gente errou em várias etapas, né? Que a gente não conseguia tracionar o negócio, mas a gente teve alguns bons acertos que fizeram com que a gente conseguisse chegar no estágio que a gente está. Então, mas também, se tiverem dúvidas mais específicas, podem colocar aí. E aí, pessoal, eu estou fazendo de propósito aqui, eu não gosto muito, se vocês perceberam, de botar uma apresentação aqui, porque as apresentações, em geral, elas são... eu particularmente, acho mais monótono, acho que a pessoa aprende muito no texto, e eu acho que isso aqui tem que ser um fórum para a gente saber exatamente como é que a gente pode contribuir para esse fórum aqui de tecnologia. Então, o Matheus, né, perguntou sobre a pergunta do Luiz. Existe algum risco de curto, médio prazo dos médicos clínicos perderem os empregos para a inteligência artificial? Tá, deixa eu colocar aqui, essa é uma pergunta muito boa, tá? Na minha visão, na visão nossa, no curto prazo, baixo risco, no longo prazo existe um risco, tá? Quem é o profissional de saúde que deveria ser o profissional de saúde que não corre esse risco? De forma alguma. São os profissionais de saúde em que o grande ativo dele é aquela etapa que eu comentei lá, que é a etapa 3, que é a etapa do engajamento, do olhar no olho, do cuidado, da atenção, da humanização. Esses médicos, eles vão ficar cada vez mais raros e vão ser cada vez mais requisitados. Então, esse tipo de profissional de saúde não corre o risco. Quais são os profissionais que correm o risco? Os médicos, especificamente. São os médicos que podem ser substituídos por um robô. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Um médico clínico que faz uma consulta em 5 a 10 minutos, em que ele faz 10 perguntas e dá um exame para ele, esse médico vai ser substituído, tá? Eu não tenho dúvida que esse médico vai ser substituído em algum grau pela inteligência artificial. Então, o médico, para mim, que é médico mesmo, é aquele médico que vai mudar o curso de cuidado desse paciente. E, para isso, as pessoas confiam muito mais no humano do que no robô. Então, se eu vou lá por um chatbot, faço um monte de pergunta e eu recebo uma prescrição, a chance de eu tomar esse remédio
por essa prescrição ela é muito menor se eu for atendido por um humano que vai ouvir as minhas queixas, que vai, de fato, passar as informações que eu preciso. Aí eu coloco um ingrediente aqui a mais que a gente tem, que é a questão da coisa que eu acho mais rica na medicina, que é a anamnese, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês e vocês vão entender o que eu estou falando, que é o seguinte. Alguém aqui já teve a experiência de, com um preceptor, passar o caso para o preceptor e falar assim, olha, estamos aqui com a dona Rosa, a dona Rosa não tem pressão alta, não tem diabetes, enfim, está fazendo aqui um tratamento XYZ, e aí chega o preceptor na hora, depois que passa o caso, fala assim, oi, dona Rosa, tudo bem? A senhora toma algum remédio para pressão? Aí ela fala assim, tomo. Então a senhora tem pressão alta? Tenho. Quem nunca passou por isso? Eu já passei várias vezes, eu me jogava debaixo da mesa, falando, não é possível. Eu perguntei para ela se ela tinha pressão alta. Eu perguntei, ele está achando agora, o preceptor está achando que eu não perguntei. Que, na verdade, eu estou mentindo, mas eu perguntei. E, na verdade, assim, existe o grande poder do ser humano, é a comunicação, que o robô nenhum usa aí o Google Translate para você fazer áudio, usa a Alexa, usa todos esses dispositivos que usam AI, Machine Learning, e entende que, assim, a forma como você se comunica, ela é bem diferente. Se você comunicar no dia a dia com a Alexa, como você comunica com o seu amigo, ela vai ter dificuldade de compreender. E um pouco porque a língua do ser humano ela é muito complexa. Então, assim, você percebe, perguntar para o paciente se ele tem pressão alta, ele pode falar que não, mas se você perguntar de uma outra forma se ele tem pressão alta, como você toma algum remédio? Sim, tomo. Se é um remédio para pressão, ele tem pressão alta. Então, essa habilidade do ser humano de coletar informação distingue bastante do robô. Então, assim, para mim está muito claro que esses médicos que têm uma capacidade de comunicação e de adquirir a informação, eles vão ser muito melhores do que o robô. Tá? Esse é um ponto super, super importante, que a gente até tem visto lá fora também essa dificuldade. Deixa eu aqui. Legal. Aqui o Fernando perguntando sobre análise de mercado, né? Quais foram as suas inspirações para o desenvolvimento desse empreendimento? Pô, essa pergunta eu acho que é ótima, tá, Fernando? No final do dia, você tem que ter alguma coisa, alguma inspiração, algum problema que você quer resolver no empreendimento. Então, deixa eu te contar um pouco do que a gente imaginava. Até não mudou, tá? A gente fez várias pivotagens ao longo desse caminho e sempre a inspiração foi a mesma. Eu vou te falar que 75% da população não tem plano de saúde, tá? É atendido pelo SUS ou por iniciativas privadas, que a gente chama que são out of pocket, né? Então, a pessoa desembolsa do próprio bolso. 25%, um pouco menos, tem plano de saúde. Aí você fala assim, 25% então, tá super bem atendido, né? Se 25% tem plano de saúde, tá tudo certo. Aí você vai pegar mais 90% dos pacientes que têm plano de saúde não estão bem cuidados, estão internando desnecessariamente, estão desenvolvendo doenças crônicas, estão tendo uma péssima experiência para ser atendido, demoram o médico para ter um atendimento de convênio, eventualmente demorando 30 dias, 60 dias. Então, assim, se esse grupo, que é um grupo seleto, que tem plano de saúde, está tendo uma experiência ruim e não está sendo cuidado, imagina quem não tem. Então, existe um grande problema que é acesso à saúde muito baixo, mesmo quem tem plano, cobertura, a experiência é muito ruim, ou seja, é difícil marcar, ele não consegue, para ir no pronto-socorro ele espera, ele pode ficar doente no pronto-socorro se ele ficar esperando. E tem um outro ponto, quantos desses estão de fato resolvidos, né? Quantos não estão mais sedentários? Se a gente for olhar desfecho mesmo, quantos que estão de fato controlando a pressão, a gente vai diminuindo cada vez mais. Então existe um grande problema que é cuidar da saúde, da forma como a gente criou esse sistema que é um pouco corrompido. Então, o hospital quer internar paciente, infelizmente, né, porque é como ele ganha dinheiro. O plano de saúde não quer que o paciente interne, porque é como ele salva dinheiro. Então, existem incentivos
perversos, assim, né? Não vou citar nenhuma empresa, nem nada disso, mas infelizmente a gente tem esse problema. E aí a gente falou, como é que a gente faz uma solução para a gente conseguir dar acesso a mais de 25% dessa população, então chegar a 100% de acesso, de qualidade, ou seja, que a gente consiga colocar aquele médico que é muito bom, então colocar um geneticista que só tem em São Paulo, por exemplo, para atender quem está no Acre, né, que não tem condição de ter um geneticista. Como é que a gente dá acesso à qualidade, né, em escala, né, então, tecnologia, e melhor, oferecendo uma experiência incrível. Então, esses são as inspirações para desenvolver, que foram desenvolvendo da Connexa. Então, a gente conseguiu, e aí hoje, eu digo assim, para um paciente ter um atendimento médico na plataforma, ele basta ter um botão, clicar no botão, solicitar atendimento. E aí, em menos de 5 minutos, tem um médico de jaleco, bem apessoado, que fala assim, oi, dona Rosa, oi, dona Maria, tudo bem? Como é que a senhora está? E ouve esse paciente. Então, assim, parece simples, né? Tem muita mecânica por trás, mas é o que faz a diferença para o paciente. Então, você vê, e aí, comparando experiências, tem várias formas de medir. A gente usa um indicador chamado NPS, que é Net Promoter Score, que é assim, o quanto que aquele usuário que usou o seu serviço, ele promove o seu serviço para outras pessoas. Então, você tem a ideia dos promotores e você tem a ideia dos detratores. São aqueles caras que falam assim, não usa isso é porcaria. Então, os promotores falam assim, isso aqui é fantástico, vai. Para você ter noção, o NPS da Netflix, quem aqui, todo mundo deve ter Netflix, né? Mas, assim, o NPS da Netflix é de 56, tá? E eu tô falando assim, eu sou um fã, assim, de carteirinha da Netflix. O que eles fazem é impressionante. Você sabe qual é o NPS da telemedicina da Connexa? É 86. Então, a Netflix, que é um dos benchmarks que a gente usa, que é o modelo de comparação, é de 56, a gente, pela telemedicina, 86. Então, não tem a menor dúvida que isso faz uma diferença muito grande para o paciente, né? Então, respondendo um pouco aqui, o Jonathan perguntou da telemedicina abrange todas as especializações, em geral, grande parte, tá? Quais são as especialidades que funcionam menos? São as cirúrgicas, que em geral você precisa muito mais do toque humano, de algumas manobras, então a gente tem menos utilização, mas sempre se consegue fazer a triagem. Então eu consigo fazer, por exemplo, um paciente que tem dor abdominal, que precisaria de um cirurgião, eu consigo fazer através de algumas perguntas, até para ver se esse paciente é um de alto risco que deveria fazer um atendimento presencial, principalmente clínicas. Tá? E até que o Rony colocou, né, o diálogo faz com que o médico confie no profissional do médico, com certeza isso é a parte mais importante da medicina. Aqui, o Thiago, né, alguns hospitais estão desenvolvendo, se adequando à filosofia do Lean Hospital, buscando otimização de processos. Qual a opinião sobre isso? Tá, e assim, perfeito, tá, Thiago? Essa questão do Lean Hospital, pensa o seguinte, o hospital, ele na verdade, ele tem que ter vários processos bem resolvidos, para reduzir o risco de erro médico, para que você consiga aumentar a produtividade médica, que é caro, né, hoje em dia para o hospital, para que você tenha tudo isso. E a parte mais importante do processo é digitalização. Então, se eu consigo digitalizar cada etapa dessa, eu consigo otimizar os processos. Vou dar um exemplo aqui. Hoje, na plataforma, eu consigo ter mais de 100 médicos atendendo a mais de 1.000 empresas. E eu otimizo, né? Então, tem um corpo que está de plantão lá, atendendo a 1.000 empresas no Brasil inteiro. Isso otimiza muito, porque se eu tivesse que fazer isso de forma geograficamente presencial, imagina como é que seria a loucura, né? De atender 1.000 empresas em locais diferentes, eu teria que ter, provavelmente, 1.000 médicos em locais diferentes. Então, assim, ou muito mais, né? Então, isso otimiza muito, e o indicador, a informação que ela é adquirida pela tecnologia, na telemedicina não é diferente, ela faz com que os processos cada vez mais melhorem. Então, eu consigo ter, por exemplo, produtividade médica de 5 atendimentos por hora, quando num pronto-socorro tem 2, 3 presencial, né? Então aumenta muito a produtividade. Um médico consegue atender muito mais pacientes, porque pula aquelas etapas que gastam mais tempo do paciente. Do médico, desculpa. O Gustavo perguntou também sobre
Alice é uma startup que oferece plano de saúde mais barato, Doutor Consulta, sobre preços populares. Vocês têm plano de oferecer serviços mais verticalizados? Como vocês veem a concorrência? Sim, assim, a gente hoje tem um produto que ele é 100% varejo, que a gente chama, que é B2C, ou seja, para quem não tem plano de saúde, consegue hoje consumir a Connexa, que é o nosso Doc Pass, e a gente tem soluções que são mais populares, para quem não tem, obviamente, bolso para os valores mais altos que são empregados. Doutor Consulta ali são soluções ali, são a solução mais digital, né, de plano de saúde, mas que também utiliza a telemedicina. Então, de novo, a telemedicina ela vai ser usada o tempo todo, porque ela faz parte do processo de otimização e de uma boa experiência para o paciente. O que a gente está olhando mais em termos de concorrência é como é que eu consigo cuidar desse paciente. Porque pensa só, eu posso ter um paciente que ele faz 3 consultas comigo por ano. E eu sou um médico do seguinte modelo, eu atendo o paciente, falo 5 minutos com ele e passo um exame para ele. Daqui a 4 meses, ele volta em mim. Aí, eu falo assim, tá tudo bem o exame, já venceu aqui o teu exame, vou pedir mais exame. E vai. E eu sou basicamente um médico que não está mudando muito a vida dele. Agora, pensa aquele médico que tem 3 atendimentos com ele e vários touch points via WhatsApp, quando ele precisa, ou até mesmo para orientar, que ele muda a trajetória. Que ele faz com que um paciente ele passe, por exemplo, pare de ser um paciente hipertenso, sedentário, que ele passe a ser um paciente que está fazendo atividade física. Isso eu mudei a trajetória dele. Então, cada vez mais na Connexa, a gente está olhando menos a consulta como processo de tecnologia, né? Não só a teleconsulta, mas como eu acompanhar esse paciente com um cuidado integrado. Então, acompanhar ele de forma integral, que é o que a gente aprende muito na atenção primária. Então, esse acho que é um grande diferencial que a gente está trazendo nesse momento de disrupção. Thiago Marinho, a lógica do Uber não se aplica à medicina, ou seja, a telemedicina pode formar um novo público que não ia ao médico devido ao preço, burocracia e preço. Agora podem ter acesso, não só a transferência de clientes, e sim formação de novos clientes. Sim, a gente entende que existe uma demanda muito reprimida, tá? Então, na prática, que também tinha com o Uber. Pensa que, assim, existia uma demanda muito reprimida que não se transportava por carro porque não tinha acesso, não tinha qualidade. O Uber, ele conseguiu aumentar o tamanho desse mercado, o tamanho de pessoas que consomem esse tipo de serviço. Até então, você tinha pessoas que usavam exclusivamente ônibus e que agora passaram a utilizar Uber. A mesma lógica para a medicina. Então, antes você tinha vários pacientes que são, hoje, a gente tem 104 milhões de brasileiros que não utilizam serviços privados, só utilizam o SUS. O que a gente está vendo é que parte desses 104 milhões estão começando a utilizar serviços também privados de atendimento médico. Fora aqueles que não têm nenhum acesso, que nem o SUS eles conseguem. Então, a telemedicina sendo mais barata, sendo mais acessível em escala, também permite isso. Então, concordo aí, em gênero e número, com o Thiago. A Carolina aqui, perguntando se o sistema de atenção primária do SUS já possui um sistema digital de conectar pacientes a áreas remotas ao profissionais especialistas de grandes centros. E também se a Connexa hoje pensa em atender também ao sistema público pela interface do Ministério da Saúde. Além disso, como funciona o processo de treinamento dos médicos da Connexa para que tenham excelência em grande escala? Olha, perfeita pergunta, tá? Hoje, a gente está com um projeto, e eu super convido vocês também de conhecerem, que é um projeto chamado SOS Amazonas. É um projeto que a gente está oferecendo toda a plataforma, todo o atendimento de médicos cardiologistas. Isso foi uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente ofereceu a tecnologia, a gente conseguiu médicos voluntários da Sociedade de Cardiologia para atender essa população que está há mais de um ano em Manaus, Amazonas, sem um atendimento com um cardiologista. São pacientes hipertensos, coronariopatas, que não conseguem ir num atendimento médico de um cardiologista. Então, a gente oferece, hoje, muito no sentido social. Então, a gente tem lá, muito legal também, um projeto que a gente criou, que é um projeto em comunidades ribeirinhas. Então, tem tribos indígenas que acessam médicos pela Connexa. Fantástico, na região norte.
A gente tem um programa que aqui no Rio de Janeiro, que eu sou fã de carteirinha, que é o programa dos presídios. Então, a gente oferece tudo gratuito, tá? Tudo iniciativa nossa. A gente oferece para os presídios o atendimento médico por telemedicina. Então, tem vários presidiários que não tem uma zona de periculosidade, de perigo, que não tem acesso a médico, né? Então, a gente oferece também o atendimento médico por telemedicina. E aí, por exemplo, nesses locais, a gente coloca estações, ou até mesmo por 4G, e eventualmente até por satélite, a gente consegue fazer as conexões. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que tem um mercado muito grande, assim, que não tem acesso hoje, da gente conseguir ajudar. E é legal, porque você vê vários médicos voluntários para fazer isso, né? Então, estudante de medicina, então, assim, é um negócio fantástico, assim, que eu tenho muito orgulho de participar. É um dos propósitos aqui da Conexa, né? O grande propósito é, de fato, fazer isso. Então, a gente honra esse propósito o tempo todo. Aqui, dentro do contexto, né, o Breno perguntando se as empresas de telemedicina pensam levar saúde para as pessoas que não possuem, por exemplo, um bom acesso à internet. Isso assim, hoje 75% da população tem acesso ao 3G, 4G, né? A gente já tem isso sendo feito, tá? O que a gente está esperando é que em situações mais remotas a gente tem até a área de satélite, então tem regiões que a gente consegue, obviamente com apoio da indústria colocar, mas cada vez mais essa malha vai melhorar, né? Então o 5G enfim, vai revolucionar isso. Então é algo estrutural importante, mas a gente entende que tem várias empresas que estão ajudando, não só de saúde, a ter essa conectividade, né? Principalmente as telecoms. A Carolina perguntou, né, se a gente aceita acadêmica. A gente tem um programa de estagiários aqui dentro da Conexa, então depois eu deixo aqui um link para vocês acessarem, para ver como é que funciona. Acho que a gente tem 8 estagiários aqui dentro, e aí são vários projetos, tá? Tem desde projeto específico, né, como esse da Amazonas, tem projetos de pesquisa científica. Então a gente publicou, junto com vários alunos de medicina, um super relato, um super case de literatura junto com a Fiocruz, de mais de 700 pacientes com Covid em que a gente diagnosticou por anosmia na pandemia. Então, só com a coleta de anosmia a gente conseguiu validar que esse paciente tinha anosmia e outros indicadores, tá? Que esse paciente tinha Covid, que fizeram o exame depois e tal. Super legal o projeto. Pra você ter noção, no mundo inteiro, a maior publicação científica tem 100 casos. A gente já está com 700 casos pela telemedicina. Deixa eu ver. Bom, fico feliz que quem não conhecia a Conect está conhecendo agora. Enfim, acho que a gente é muito pró aqui para os estudantes de medicina. E tem até uma coisa legal, que acho que alguém comentou, que faz a telemedicina, já fez telemedicina aí no programa. A gente tem algumas faculdades de medicina que utilizam a Conexa. Durante a pandemia, a gente criou um conceito do hospital universitário virtual. Olha que legal. A gente consegue atender, e aí, isso, se eu não me engano, foi numa faculdade em Minas, que a gente fez o atendimento da população do SUS por telemedicina. Então, o estudante de medicina fazia o primeiro atendimento, e aí ele colocava o preceptor na sala, tudo virtual, para discutir a conduta daquele paciente. E aí a gente começou a notar que eles começaram a usar em ambulatórios. Então, aluno do fundão, vocês vão ver, quem não teve ainda acesso, com certeza vai ver um paciente com lúpus, tá? Sim. Lúpus eu sabia mais lúpus do que gripe, né? De tanto que a gente teve contato. Mas tem várias faculdades que não têm acesso a isso, que alunos que não têm. Imagina você ter um ambulatório de colagenose, né, de lúpus e tudo mais, que você consegue dar acesso a vários alunos que não teriam nunca, assim, só teriam talvez acesso no momento presencial, quando já formados. E medicina você tem que ver vários pacientes, você tem que entender, conhecer, ter experiência com isso, para você conseguir fazer um bom diagnóstico. Então a gente consegue também criar esse conceito do hospital universitário virtual.
que ajuda muito na formação médica. Então, é um projeto super legal também, que eu fico muito feliz, porque a gente foi o pioneiro, a gente criou, nenhuma plataforma faz isso hoje, só a gente faz, que é, de fato, levar a educação para o aluno de medicina. Seja a educação mais complexa, né, da atenção secundária, seja também via atenção primária. Professor, eu estou achando muito incrível tudo que você está falando, porque eu não imaginava o tamanho, essa proporção, né? Em todas as áreas. É de fato muito encantador. Assim, estou impressionada com o trabalho da Conexa. E eu acho que o pessoal também, que é só elogios no chat. Não, super legal, gente. Eu acho que a ideia era essa. Eu não queria botar nenhum slide aqui, só queria trazer um pouco da experiência, um pouco diferente aqui. Desculpe se eu não conseguir trazer os slides, às vezes o pessoal está acostumado, mas eu prefiro fazer esse papo aqui mais interativo, tá? E a gente é tão acostumado com slides, né? É bom uma aula sem slides, às vezes, com um professor que fala tão bem, assim, que a gente fica focando no assunto e não foca tanto no slide. Legal, obrigado. Bom, gente, eu deixo aqui, ó, super à disposição, tá? Fico muito feliz de estar falando com vocês. A gente, assim, vê 80 pessoas aqui dentro, alunos, querendo saber sobre tecnologia. É uma mudança totalmente de paradigma. Não, assim, pode ter certeza, na faculdade, quando eu estava, a gente não tinha esse movimento. A gente tinha as ligas das especialidades, era o que a gente via mais. Então, fico muito feliz de estar vendo esse movimento aqui, poder contribuir um pouquinho e aprender um pouco com vocês também. Então, o Luiz Henrique falou aqui, né, o que eu falei sobre IA, me lembrou uma palestra, né, do Kasparov. Assim, tem isso, não estou inventando nenhuma regra, é o que a gente tem estudado sobre IA, depois eu posso mandar, legal aqui o link, depois vou ver, tá? Luiz, super vou assistir aqui. E acho que também aqui os pacientes acessam a Conexa apenas através do plano ou podem fazer consultas particulares. Como eu comentei, a gente atende plano de saúde, mas a gente também atende pacientes que não têm plano de saúde. Então, ele pode pagar por cartão de crédito, cartão de débito, diversas formas que ele consegue fazer. Até carnê ele consegue hoje. Então, a gente tem modelos que a gente consegue colocar. E o que é legal, acho que talvez, por última curiosidade aqui para vocês, a gente tem usado muito agora os wearables, né? Então, a gente depois, eu mando para vocês, não sei se eu consigo, eu não vou conseguir compartilhar aqui, mas eu mando um pouco dos vídeos do que a gente está fazendo. Então, a gente tem dispositivos que é o Title Care, vou até escrever aqui para vocês verem depois, Title Care, Title Care, que ele é um dispositivo que consegue medir a ausculta cardíaca, então ele faz a aferição da ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, otoscopia, horoscopia, oftalmoscopia e dermatoscopia, né? E a gente tem, em algumas regiões, a gente tem essas estações em que o paciente chega lá, a gente usa o Taito e o aparelho de pressão, o oxímetro, faz a aferição, bota na plataforma, e quando o médico atende, ele consegue ouvir os sons, consegue fazer tudo isso e dá o complemento um pouco. A gente está usando especificamente por protocolo, então, assim, se esse paciente ele tem, por exemplo, tosse, ele faz a avaliação da ausculta pulmonar. Se é um paciente cardiopata, faz a avaliação de ausculta pulmonar, cardíaca e muito mais. Se é um paciente que está com uma queixa de dor de ouvido, a gente faz a otoscopia. Então, a gente tá fazendo isso em vários locais, né? Ainda como um piloto, aprendendo um pouco, mas também é algo super importante e legal que a gente está conseguindo aferir um pouco mais de dados que seriam aferidos somente no exame físico. Tá, e aí perguntando só aqui sobre referências dentro da medicina, eu estou entendendo aqui, Fernando, que é a referência de pessoas que me marcaram muito, né? Eu tenho algumas pessoas, dentre elas, pessoas que ajudam a Conexa, eu tenho uma referência dentro da medicina, eu tenho o Romeu Domingues, que é presidente do Conselho da DASA, que é uma holding de laboratórios, eu tenho o Roberto Botelho, que é cardiologista, que é um super cardiologista que inventou o telelaudo em 98, fez a primeira empresa de telelaudo no Brasil,
foi da ITMS, maior empresa de telemedicina, de telelaudo. Eu tenho também como referência, né, grandes assim, empreendedores como Jorge Moll, da Redditor. Então, assim, várias pessoas que eu hoje admiro muito e que eu aprendo muito. Fora as pessoas que não estão na saúde, mas que me ajudam muito no empreendedorismo e na tecnologia. Sobre estágio, eu vou pedir, depois eu vou mandar, como todos estão no invite, eu vou mandar as informações por invite, tá? Eu vou responder no e-mail, e aí vocês vão receber, todo mundo recebe as informações sobre estágio, quem procura, se já tem processo seletivo, para vocês saberem. Que bom. Ó, o Thiago falou que tinha preconceito e foi medicado. Muito bom ouvir isso. Uma das melhores partes foi ouvir isso durante a pandemia de médicos que estavam contra e que ficaram super a favor. É uma questão de tradição, gente. Toda disrupção, ela promove um pouco isso. Então, a gente no começo fica meio com medo, mas depois a gente vai experimentando, vendo que funciona e a gente vai tirando um pouco o preconceito. E aí, assim, só acho que talvez para encerrar, a gente tem aqui uma pergunta da Carolina sobre prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico, na verdade, é um repositório de informações que você faz. Normalmente você tem um prontuário físico, né, que você escreve, e o prontuário eletrônico que você vai digitalizar as informações. Basicamente, o que você precisa saber sobre o prontuário ele é para ajudar o médico a registrar a informação e cada vez mais para gerar indicador. Então, assim, você tem dois tipos de informação. Você tem uma informação que ela é estruturada, ou seja, eu digo que se esse paciente tem pressão alta, se ele tem diabético, e é um formato estruturado para depois eu poder categorizar, fazer pesquisa científica. Eu tenho a informação não estruturada, que é um monte de informação que o médico escreve em texto corrido, que não está estruturado, mas que serve para registrar, mas não para gerar indicador sobre aquelas informações. Então, e aí você tem prescrição médica envolvida, você tem vários dispositivos que se acoplam para ajudar o médico a tomar uma decisão assertiva. E aí a gente pode estar falando também de AI, de várias coisas aqui, é um leque muito grande sobre o prontuário eletrônico. Talvez no segundo momento eu possa explorar um pouco mais. Perfeito, então, eu acho que o senhor sanou todas as dúvidas que nós tínhamos. Queria agradecer em nome de toda a Lontec por essa aula. Foi nossa aula inaugural e foi uma aula para iniciar de modo muito, muito legal e muito incrível. Justamente o motivo da nossa liga, que é introduzir para os estudantes como a tecnologia é benéfica para a medicina. Muito obrigada mesmo, doutor. Parabéns, tá? Muito feliz com a iniciativa. Parabéns por essa organização e conseguir colocar tanta gente numa sala só. Então, surpreendente. Parabéns, viu, pessoal? Surpreendeu 80 alunos praticamente durante 1 hora de conversa. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado, gente. Fico à disposição, tá? Qualquer coisa é só mandar e-mail.